TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. Programa apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos sempre com um bom tema e sempre com um bom entrevistado. Você pode nos acompanhar ao vivo toda terça-feira. E eu gosto sempre de frisar que é ao vivo, porque ao vivo você participa conosco, enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 998085670. A reprise do programa você acompanha todo sábado, a partir de 1 da tarde. E agora, sem perda de tempo, eu vou apresentar a minha entrevistada desta noite. Pela primeira vez, com muito prazer, eu recebo a médica veterinária Juliana Flávia Duarte. Ela que é do Hospital Veterinário Zoomédica, aqui na cidade de Divinópolis. E hoje, pela primeira vez, também nós vamos estar abordando o tema da questão da castração animal, leishmaniose. E também vamos falar sobre a questão da saúde oral dos animais, especificamente cães e gatos. Você que está sintonizando a TV Candidez agora, o Amostra Grátis está começando e eu conto com a sua participação pelo 998085670. Você que não tem o aplicativo WhatsApp, o que é muito raro, o que é muito difícil, não tem problema. Mande mensagem de texto. O importante é que você participe conosco ao vivo na TV Candidez nessa terça-feira. Juliana Flávia Duarte, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui pela primeira vez no Amostra Grátis da Saúde na TV Candidez. Boa noite, Samuel. O prazer é todo meu estar aqui com vocês essa noite. Muito bem. É um tema, conforme eu já disse aqui, pela primeira vez nós estamos abordando sobre a questão da castração animal, leishmaniose e saúde oral. Para a gente começar esse nosso bate-papo, por que a castração animal é tão enfatizada, né, pelos veterinários? Por que ela é tão importante? Pois é. Vamos lá, né? A castração tem vários benefícios, né? O castrar, a primeira coisa, o tutor, né, que é o proprietário, o dono do animal, ele tem que estar ciente que é uma cirurgia. No caso da fêmea, é retirado o ovário, é retirado o útero. No caso do macho, é retirado os testículos dele. Quais são os benefícios da castração, né? A gente tem os benefícios para a saúde pública. Por quê? Porque há vários animais abandonados. A gente pode estar aí vendo em Divinópolis, né, os vários cães de rua. Então, quando você castra um animal, você evita que aquela cadela tenha filhotes e que esses filhotes são depois doados e às vezes colocados na rua, né? Então é questão de saúde pública. A outra saúde, né, a importância da castração é para a saúde do próprio animal. O que isso quer dizer? Existem várias doenças do animal que são evitadas com a castração. Por exemplo, câncer de mama, né? Quando a cadela ela é castrada, principalmente antes do primeiro cio, a gente evita o câncer de mama. Por quê? Porque o câncer de mama, ele tem uma ação hormonal. Então, quando você castra o animal, você está tirando hormônios sexuais do animal, que aquilo vai provocar no futuro um câncer de mama. O próprio câncer de útero, que é muito comum, né, na cadela, que é uma doença que acontece, da hemorragia, depois vem infecção, da pus, que é o que a gente chama de piometra. Então, a gente vai evitar isso castrando o animal. No caso do macho, também tem vários benefícios, né? A parte de saúde pública, porque um macho ele pode cruzar com várias fêmeas, dando vários filhotes. Então, você vai estar colaborando com a saúde pública. Transmissão de doença sexualmente transmissível, né? Isso existe no animal, né? A tal TVT, que a gente chama, muito comum. E também câncer de próstata. O cãozinho também, o macho, quando ele fica mais velho, ele desenvolve o câncer de próstata. Então, quando você castra o animal, você está evitando essa patologia, porque o câncer de próstata também tem uma ação hormonal. Então, esses são os principais benefícios de a gente castrar um animal. Explicando tudo isso para o proprietário do cão, né, da fêmea ou do macho, porque
quando fala em castração, muitas vezes os leigos podem entender apenas que se trata da questão do macho, né? Mas você explicou bem a questão da castração. Da fêmea. É da fêmea. Mas pode existir aquele que fala que não quer que castre o seu animal? Isso acontece pela sua experiência como médica veterinária? Muito, acontece muito. Engraçado que a gente recebe muito no hospital os maridos, os homens, com preconceito de castrar o seu animal. Então, isso pode ocorrer. O que eu acho que acontece é falta de esclarecimento mesmo, de entender que os benefícios são muito grandes. Tem gente que fala assim, mas tem problema, tem os malefícios de se castrar. Se a gente colocar na balança, os benefícios são bem maiores do que os malefícios, do que os prejuízos. Ah, mas qual que é o prejuízo que meu animal pode ter castrando? Não é prejuízo. A questão é que o animal geralmente castrado, ele fica com o metabolismo basal, que a gente chama, mais baixo. Então, tende a ganhar um pouco de peso. Então, o animal que for castrado, o ideal é ter uma dieta, né, uma ração, uma dieta mais regularizada e fazer um pouco de atividade física. Todos os meus animais, por exemplo, são castrados e eles têm o peso ideal. Eu ia te perguntar então a questão da castração, quando o animal ele se torna realmente obeso quando ele passa pela castração, isso é fato? Não, não é um fato, né? Isso depende do proprietário. Então, se o proprietário mantém uma dieta com a ração, condiciona o seu animal a uma atividade física, ele terá um peso adequado. O que acontece é que muitas vezes o tutor, né, que a gente chama, que é o dono do animal, hoje a gente fala tutor, né, não é proprietário mais, ele acomoda com aquele animal mais quieto. E aí o animal vai ganhando tecido gorduroso por diminuir o metabolismo, ganhando um peso. Mas isso vai depender do proprietário e, lógico, da orientação que o médico veterinário, né, que ele leva, orientá-lo de forma adequada. Para a gente fechar essa questão das vantagens, né, e dos malefícios, é infinitamente maior a questão das vantagens, então, para o cão. Muito maior, né? Hoje, assim, eu surpreendo, inclusive, com a conscientização das pessoas. Hoje, há muito maior número de tutores, né, levando seus animais para castrar do que, por exemplo, há 3 anos atrás, né? Então, hoje as pessoas têm mais consciência dos benefícios, porque já passaram alguma vez com outros animais algum problema de saúde porque não castrou. Então, é melhor você fazer a cirurgia de um animal que está bem, numa idade boa, apropriada para castrar, do que depois chegar com uma cadelinha lá com um câncer de mama, com um problema uterino, debilitada, idosa, para castrar com uma cirurgia de emergência. E quando você fala desse ato da castração, eu posso falar que isso é um ato cirúrgico? É uma cirurgia? É uma cirurgia. A gente, tecnicamente, essa cirurgia chama ovário-esterectomia, tá? No caso da fêmea. E como é que é o processo? Por exemplo, o tutor, não mais o proprietário, de jeito nenhum, é o mais tutor. Agora. O tutor leva lá o seu cão, o macho, a fêmea. Ele tem que ficar internado um dia apenas, por exemplo, se ele chega cedo, ele pode retirar à tarde. Como é que é o processo desse ato da castração na fêmea ou até mesmo no macho? Então, a castração é um ato cirúrgico e não é um ato simples. Eu considero uma cirurgia de grande porte. Por quê? No caso da fêmea, você vai abrir uma cavidade abdominal, a barriguinha dela, para fazer essa cirurgia. Então, qual que é o processo correto, vamos falar assim, protocolado? Primeira coisa, levar ao veterinário para ele fazer uma avaliação clínica, uma consulta no seu animal. Ele está apto? Está clinicamente? Sim. Então, aí o veterinário vai pedir os exames específicos. Juliana, mas quais são esses exames específicos para o meu animal ser submetido a uma cirurgia de castração? São exames de sangue igual ao ser humano, né? Uma avaliação com esse cirurgião, os exames de sangue, exame cardiológico, fazer um eletrocardiograma, né? Isso é muito importante. Está tudo ok? Está. Aí agendaremos a cirurgia. Foi agendado, a gente fará o ato cirúrgico, correndo tudo bem. O ideal é que o animal seja liberado no final do dia, vamos pensar assim, se for cirurgia feita de manhã. O animal está debilitado, ainda está quietinho, vamos deixar ele no hospital veterinário, na clínica, né, sob cuidados do médico veterinário, para ele ficar
com certeza ir embora para casa mais tranquilo e mais saudável. Então, esse é o processo, vamos falar assim, de uma forma geral, de um cachorro ou de um gato, para poder ser submetido a uma cirurgia. Ou seja, ele tem que fazer, então, o pré-operatório também. O pré-operatório, né? Não é uma cirurgia que chega lá, eu quero castrar o meu animal agora. Não, vai submeter aos exames, ao exame clínico. Está tudo ok? Quem decide é o médico veterinário responsável se ele pode ser submetido ou não à cirurgia. E a gente sempre ouve falar, eu até entrevistei aqui na semana passada o médico Gustavo Soares, que é o cirurgião geral, que falou da questão do tratamento cirúrgico das hérnias, e surgiu uma pergunta relacionada à questão do risco da cirurgia. No caso do animal cão e gato, cão ou gato, existe risco esse tipo de cirurgia? Porque você fala de algo que tem que ser cuidadoso, tem até um pré-operatório, mas evidentemente que é algo que o veterinário está apto a fazer. Mas existe algum risco, pode ocorrer algum risco para o animal, a questão dessa cirurgia? Estamos falando especificamente da castração. Tá. Samuel, é o seguinte, nós estamos mexendo com vida, né? Então, para ser bem sincero, sim. Né? Todo ato cirúrgico no animal, ou até mesmo no ser humano, conheço muito o Gustavo, sim, tem um risco. Por isso existe o que a gente chama de propedêutica, que são esses exames que a gente faz, essa avaliação clínica, para que esses riscos sejam minimizados. Então, por exemplo, no hospital, né, a campanha de castração, nós temos 3 meses aí que nós estamos na campanha. Foram castrados quase 200 animais. Todos ótimos, porque a gente teve esse cuidado. Agora, o maior cuidado que a gente tem que ter num ato cirúrgico é o seguinte: tem um médico cirurgião? Sim. Tem um médico anestesista? Porque quando você vai num hospital humano, quem faz a anestesia do paciente ali, do ser humano? É o médico anestesista, né? Então, tem que ter um médico anestesista, tem que ter um médico cirurgião, tem que ter um bloco cirúrgico, né? A gente pode falar depois, se vier o caso, um pouco mais sobre a cirurgia, sobre a anestesia. Então, um bloco cirúrgico, uma anestesia, um aparelho anestésico, um processo de anestesiar o animal de forma adequada. Então, a gente está avaliando tudo isso para amenizar esses riscos cirúrgicos. Mas quando a gente se fala de vida, sim, tem um risco. Você está falando da campanha da questão da castração está terminando agora. Mas, mas evidentemente que o hospital ele é aberto durante todo o ano, né? Não, seria só um reforço, digamos assim, um alerta. É o 3º ano, né, consecutivo que a gente faz essa campanha com o intuito de levantar essa bandeira, de conscientizar. Então, a gente vai nas mídias, né? Eu já vim aqui, já na rádio, falar no Facebook para levantar essa bandeira da importância da castração. Por isso que a gente fala campanha. E lógico, né, com a campanha a gente consegue um preço mais acessível, porque a gente tem muitos patrocinadores, laboratórios, né, ajudando a gente, concomitante nessa luta aí para castrar. Então a gente consegue um preço mais acessível justamente para dar oportunidade a toda a população de castrar. Mas é uma cirurgia que no hospital a gente tem o ano inteiro e vários proprietários procuram por causa disso. Você falou da questão do médico cirurgião. Pode existir um veterinário, por exemplo, que não queira ser um cirurgião, né? Sim, que ele queira apenas fazer um atendimento ali primeiro, né? Clínico, né? Que a gente chama, existe o médico clínico, existe o médico cirurgião. Muitos veterinários são clínicos e cirurgiões, isso não tem problema nenhum. Ele atende clinicamente ali, mas também tem a habilidade, a especialização de um cirurgião. Sim, com certeza. Para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente está falando aqui no início bem sobre a questão da castração, e para você que está ligando a TV Candidez agora, a gente está recebendo com muito prazer hoje a médica veterinária Juliana Flávia Duarte, ela que é veterinária responsável pelo Hospital Veterinário Zoomédica aqui na cidade de Divinópolis, que fica aqui na rua Pará, 821, no Cidil. Daqui a pouquinho a gente vai passar também o telefone do Hospital Veterinário. Existe uma idade correta para castrar o animal, tanto o cão quanto o gato? Sim, o que a gente pede é o seguinte, na cadela, né, ou na gata, a fêmea, no caso especial da cadela, vamos falar primeiro antes da gatinha, a cadela a gente pede antes do primeiro cio. Então, a gente pede para o animal terminar as vacinas, que é em torno de 4 meses e meio a 5 meses de idade, está bem vacinada, ser avaliada para ser submetida à cirurgia. Por que, Juliana, o ideal é antes do primeiro cio?
Porque estatisticamente, pelas pesquisas, mostram que antes do primeiro cio você evita muito mais o câncer de mama na cadela. No caso da gatinha, a gente olha muito a dentição, tá? Quando houver a troca de dentição, ela já está apta a fazer a castração. No caso do macho, é quando desce os testículos para a bolsa, que é em torno de 4 a 5 meses. Avaliou, os testículos já estão na bolsa, a gente pode fazer a cirurgia. Agora, o interessante de macho, Samuel, é que muitos têm uma patologia que os testículos não descem para a bolsa escrotal. Então, o animal, às vezes, chega no hospital com 8 meses, 1 ano, 2 anos, e o testículo não está na bolsa. Então, esse animal está com uma patologia, está com uma doença, ele é criptorquítico. Aí, principalmente, esse animal, ele deve ser feita a castração dele. É um pouco mais complicada nesse caso? Muito mais complicada, tá? Porque é uma cirurgia mais invasiva, esse testículo pode estar na região inguinal, ele pode estar dentro da cavidade, então tem que ser submetido primeiro a um ultrassom para saber aonde que ele está, para depois ser submetido à cirurgia. Então, ficar de olho nisso. Entre 5 meses, mais ou menos, seu machinho não descer os testículos para a bolsa, pode procurar o veterinário, que às vezes tem alguma coisa errada com ele. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, recebendo hoje com muito prazer a médica veterinária Juliana Flávia Duarte. Ela é médica veterinária responsável pelo Hospital Veterinário Zoomédica, aqui da região Centro-Oeste, que fica em Divinópolis. É o nosso primeiro e breve intervalo. Já já a gente volta na sequência do programa Amostra Grátis da Saúde. A nova pesquisa do Sensuc confirma, mais uma vez, as emissoras do sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Nesta terça-feira, lembrando para você que nós estamos no mês de setembro e o mês de setembro ele fala do Setembro Amarelo. O programa Amostra Grátis, eu acho que todos os programas eles têm que trazer temas da atualidade. Então, eu sempre procuro saber que mês nós estamos vivendo. Nós temos Outubro Rosa, Novembro Azul, e nós estamos vivendo agora o Setembro Amarelo, que fala da questão do suicídio. O Amostra Grátis da Saúde vai abordar na próxima terça-feira sobre a questão do suicídio. Esse tema é um tema que a imprensa tem por hábito não noticiar, não falar muito, mas eu tive lendo e até ouvindo a CBN nessa semana falando sobre a questão do suicídio. É algo alarmante os números, dados oficiais da Organização Mundial de Saúde com relação à questão do suicídio. Então, na próxima terça-feira, vai estar aqui conosco o médico psiquiatra José Lúcio de Abreu Faria Júnior. Ele é médico psiquiatra, já esteve aqui, vai estar conosco novamente e nós vamos ouvir agora um pequeno recado do psiquiatra José Lúcio sobre o tema da próxima semana. Boa noite, José Lúcio. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que assistem ao Amostra Grátis. Semana que vem nós vamos estar aqui falando de suicídio, né? Aproveitando essa época de Setembro Amarelo para falar, para debater o
Muito bem. Acho que deu uma travada aí no vídeo do José Lúcio. Se tiver condições, meu caro Túlio, você pode voltar aí novamente. Bom, enquanto você coloca novamente o vídeo, mostrar aqui a edição do Jornal Gazeta do Oeste, da coluna Amostra Grátis da última semana, nós falamos sobre a questão das vantagens e a segurança da cirurgia robótica. Se estiver pronto aí na tela para mostrar, com o médico Gustavo Soares, ele é médico cirurgião que nós entrevistamos aqui na semana passada. Foi uma reportagem bastante interessante que despertou o interesse de muita gente sobre esse assunto ainda pouco comentado, vamos dizer dessa forma. Toda quinta-feira, você já sabe, no Jornal Gazeta do Oeste, as principais notícias relacionadas à questão da saúde. Obrigado aí ao Túlio. Só me informa, nós temos condições de voltar o vídeo ou ainda não? Ok, então assim que estiver pronto, você me fale novamente, por gentileza. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer a presença da médica veterinária Juliana Flávia Duarte. Ela é médica veterinária do Hospital Veterinário Zoomédica aqui em Divinópolis, que fica na Rua Pará, 821, no Cidil. E principalmente que muitas pessoas gostam de ver hoje, que é a questão do estacionamento, né? Que isso hoje preza muito em Divinópolis. Eu percebi lá, no dia que nós estivemos conversando, que a questão do estacionamento é algo principal, muito importante, né? O telefone é o 3221-8658. 3221-8658. Daqui a pouquinho o Túlio coloca o crédito novamente para a gente. Juliana, como é que funciona um hospital veterinário? É um hospital de verdade, como a gente imagina, um hospital para humano, por exemplo? O hospital veterinário, né, para ser um hospital, porque ele tem que ter autorização do nosso conselho, né, primeiramente. E para ter essa autorização, a primeira coisa que eles exigem é que seja 24 horas. O que é um estabelecimento, um hospital veterinário, ser 24 horas? A gente tem médico veterinário 24 horas por dia, 365 dias no ano, seja Natal, Carnaval, feriado. Tem que ter um médico veterinário presente dentro do hospital para cuidar dos animais internados, assim como lá no hospital, não só o médico, auxiliares também de enfermagem, para poder cuidar dos animais internados e receber, né? Às vezes aquela emergência que acontece 2 horas da manhã, às vezes um atropelamento, às vezes um cão envenenado, às vezes um animal que passou mal, o proprietário só conseguiu ver quando chegou em casa, lá para as 11 horas. Então, para ser um hospital, a primeira coisa tem que ser 24 horas. E tem que ter uma estrutura, né, física, arquitetônica preparada para isso. Ou seja, consultórios, internamento, bloco cirúrgico, salas de diagnóstico por imagem toda blindada, que é igualzinho lá no hospital, o raio-x, né? Então tem que ter tudo isso, isso é exigência do conselho. Ele vai lá, fiscaliza, tá tudo ok, libera para a gente ser hospital. E é lógico, a gente recebe a fiscalização deles praticamente aí de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, para saber tudo certinho. E como é que é composta uma equipe de um hospital? Você tem ali atendente, você tem ali o médico veterinário, você tem o plantonista? O hospital veterinário, né, o Hospital Zoomédica, ele possui, né, lógico, os recepcionistas, que são as nossas secretárias, que estão ali para tirar, né, dúvidas, né, a parte administrativa toda, tem toda uma administração, supervisor administrativo, gerente, e vem aí todo agora o corpo clínico, né? No caso do hospital, somos, né, tirando eu, ao todo são 10 veterinários, né? Com seus auxiliares, né? Então tem auxiliares também 24 horas por dia, não é só o médico, né? A gente tem que ter o auxiliar veterinário de dia, auxiliar veterinário à noite. E a gente tem os auxiliares de limpeza, que cumprem a função para deixar tudo limpinho, né? Um bem-estar para o animal. Essa é a nossa equipe hoje. Hoje você saberia me dizer quantos cães estão internados no Hospital Veterinário Zoomédica, aproximadamente? Nesse momento agora, né, que a gente está vivendo a campanha... Não sei se é um número exato, deve ter uns 10 ou 11 animais mais ou menos internados no momento. Muito bem, eu vou pedir aí ao Túlio, quem estiver na técnica, que coloque algumas fotos para a gente, por gentileza, e a Juliana comente um pouco mais sobre a questão do Hospital Veterinário Zoomédica, por gentileza. Túlio, a gente vê aí com esse... Vamos, aí seria o bloco cirúrgico? É uma foto, né, do bloco cirúrgico, ele está meio escondido, mas tem ali o monitor, né, multiparâmetro, onde vai medir a pressão do animal, oximetria, batimentos cardíacos, né, está escondido ali atrás da mesa. A parte de anestesia inalatória, que é aquele aparelho na parede, né, a bala de oxigênio, os medicamentos necessários, né, então aí é uma parte só do bloco. Ali anterior a gente tem, agora deu para pegar justamente isso, aparelho multiparâmetro. Anterior ali a gente tem uma sala de preparo, né,
para o cirurgião, para o auxiliar, né? Vamos explicar, isso aí seriam os leitos? São os leitos, são os leitos do internamento, os animais identificados, né? Com cada um com o seu leito, e quando dá entrada ele vai ter o seu leito ali. E ali, do ladinho, a gente vê bem pequenininha ali à esquerda, uma bomba de infusão, isso é muito importante, né? A bomba de infusão, as drogas vão ali. Nós temos até uma foto dela depois mais focalizada. Depois, se quiser passar mais um pouco pra gente, isso, aí mais um pouco dos leitos. Mais um pouco dos leitos, ali a gente vê um cãozinho ali atrás. E aquele papel significa o quê? A medicação, o nome de cada um? Não, até que ali não. Aquele ali é algum animal que vai fazer algum procedimento cirúrgico, provavelmente, eu não estou recordando muito bem, mas os prontuários eles não ficam fixos, não. Tem um lugar lá separadinho. Correto. Ali, geralmente, o animal vai submeter alguma cirurgia para o veterinário identificar qual animal que é certinho. Vamos mais as fotos? Aí mais um pouco, né? Mais um espaço. Isso. Também tortinha. Que aparelho seria isso? Isso é uma bomba de infusão. O que é isso? É um aparelhinho, né? Que a gente tem para poder medir a quantidade de fluido, que é o soro, né? Que as pessoas chamam, certinho para o peso do animal, para que ele não tome nada a mais nem a menos. E ela é bem escandalosa, essa bombinha, ela apita. Então, quando acontece alguma coisa erradinha, o animal puxa a pata, alguma coisa, ela apita lá, que qualquer parte do hospital escuta. Aí a gente pode correr lá e verificar o que está acontecendo. E drogas também. Tem drogas que são infusão contínua. O que é isso? O animal tem que tomar drogas 24 horas por dia. Por exemplo, um remédio para cortar o vômito. Então, você põe, dosa lá na bomba, essa bomba vai injetar a quantidade suficiente para ele, daquele medicamento. Vamos a mais umas fotos, por gentileza. Tá. Isso aí tinha até um animalzinho ali, eu não estou vendo qual que é. Isso é a nossa sala de emergência ou de cuidado intensivo, quando o animal precisa ficar mais restrito e mais monitorizado, ou precisa de oxigênio, tá vendo ali a bala de oxigênio, né? Grande ali. Então, o animal fica nessa sala reservada quando ele precisa de uma atenção, um cuidado mais intensivo, vamos chamar assim, tá? Vamos a mais uma foto. Aí, novamente, a mesma foto. Pode passar mais uma. Aí seria o quê? Um consultório? Isso aí é um consultório nosso lá no hospital. É a chegada, né? É uma salinha de espera, são os consultórios, onde que a gente chama de setor. O consultório é um setor, né? São 4 consultórios ao todo. Aí é uma área, uma área que às vezes de circulação? Isso, o proprietário fica ali às vezes com o cãozinho, senta ali. E aí a recepção? A recepção, isso. Aí algum proprietário, não estou identificando tutor. Quem é. Isso, muito bem. Aprendi tutor, hoje. Isso, eu falei errado, olha pra você ver. É um tutor chegando ali na recepção, isso mesmo. E vamos só para a gente ver a fachada, por gentileza, Túlio? Eu acho que a próxima já é a fachada. Próxima foto. Bom, aí a fachada, esse aí é um imóvel que foi construído para ser um hospital. Um hospital. Né? Isso, ele foi construído... pensado dessa forma. Inclusive teve que ter arquiteto, teve que ter enfermeira humana, inclusive, para poder orientar, né, em relação ao conselho de como deveria ser. Tem que ter acesso para deficiente físico, banheiro para deficiente físico, tem todas as regras, tudo ok. Exigidas de acordo com a pela vigilância sanitária, né? Isso. Juliana, eu às vezes vejo algumas pessoas carregando o seu cãozinho e você vê que ali, e se eu estiver errado você me corrija, é como se estivesse levando um filho para fazer uma consulta. Não, é um filho. O amor. Um filho. E como é que é essa abordagem primeira de quem está, por exemplo, no hospital? Porque muitas das vezes pode não ser nada grave, algo muito comum, mas às vezes pode ser uma coisa grave e algo que pode até levar a óbito ali. E como é que é essa recepção aí do médico veterinário, até para acalmar o tutor? Geralmente, né, quando o proprietário chega, você está falando uma verdade, ele não sabe até onde aquilo ali é uma urgência ou não. A gente recebe tutores que às vezes estão assim, desesperados, e é uma infecção de ouvido. Mas o animal está chorando, está coçando, aquilo está vermelho. Então, para ele, aquilo se torna uma urgência. Vamos atender rápido. Então, geralmente, o médico veterinário está ali para até fazer aquela triagem naquele momento, né? Agora, tem caso, igual hoje mesmo eu atendi, a gente tem lá uma campainha de emergência. Quando a secretária chega e ela, naquele momento, entende que é um cachorro que está iminência de morte, ela toca uma campainha, né? Então, assim, o hospital inteiro, os vizinhos inteiros também, peço desculpa para eles, escuta essa campainha. Então, o médico veterinário corre ali. Hoje, por exemplo, eu atendi uma cadela toda, né, atropelada,
estava atropelada com uma fratura de bacia múltipla de uma empresa, né? Então, a cachorro chega ali num estado que precisa de um atendimento mais rápido. Então, geralmente se toca essa campainha para a gente atender de forma mais rápida. Muito bem. Bom, sobre a questão do hospital veterinário zoomédico, você gostaria de deixar mais alguma coisa aí desse atendimento que é feito, né? Que é 24 horas, e isso aí é muito importante. Isso é. O que eu queria deixar, Samuel, é a nossa missão lá do hospital. Né? Mais do que... Qual é a missão? A nossa missão é ética, responsabilidade, bem-estar para o animal e para o tutor. Né? Então, principalmente esse bem-estar. Então, a gente procura muito, não só a estrutura física, a capacitação dos profissionais, né, a corpo clínico, os auxiliares, esse treinamento, esse empenho nosso, buscando sempre alguns cursos fora, né, propiciando todo vamos falar, conhecimento para os tutores, mas é esse bem-estar, né, esse cuidado, é esse amor, essa ética, essa responsabilidade e respeito a esse membro da família. Então, essa missão é nossa do hospital mesmo, esse bem-estar. Eu imagino que um médico veterinário, no seu caso uma médica veterinária, que se dispõe a ter uma formação, ela é uma pessoa que tem que ter tato e tem que gostar também do animal. Não é por aí também, Juliana? Com certeza. Né? No meu caso, minha mãe está aí para testemunha, desde pequenininha, é uma paixão pelo animal. Né? Então, assim, andava na rua, catava os cachorros de rua, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer para fazer medicina veterinária? Quando eu formei, só existia 2 universidades em Minas, que é a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa. Então, assim, a gente procurando porque gosta muito do animal e a gente quer ser um profissional dessa área. Aproveitando o né? gancho, você é de Divinópolis, não é da cidade, como é que se deu a sua formação? Eu gosto sempre de falar um pouquinho também sobre... A gente destacou muito a questão do hospital, mas eu queria também que você falasse um pouquinho da pessoa, né? Física. Como é que é a sua vida como médica? Eu sou divinopolitana, sim, nasci aqui em Divinópolis, morei em Belo Horizonte, né, por muitos anos, durante a minha formação acadêmica, que são 5 anos, né, sou formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela FMG. Depois disso, ainda fiquei morando lá um tempo, exercendo a medicina veterinária. Depois vim para Divinópolis exatamente há 17 anos. 12 anos como proprietária de clínica veterinária, que era clínica veterinária zoomédica, todo mundo conhecia a gente muito ali na 7 de setembro, né? Ficamos ali 12 anos. E depois com esse sonho de construir um hospital para Divinópolis, para oferecer um atendimento diferenciado, aí eu me dediquei à construção do hospital, tem 5 anos que nós estamos ali. Tenho pós-graduação, né, em clínica e cirurgia de pequenos animais, que é cão e gato. Então, eu dediquei toda a minha vida acadêmica para pequenos animais, que é o que a gente chama, né, que é cão e gato. Bacana. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre a leishmaniose. O que é a leishmaniose e como é que ela é transmitida? Tá. A leishmaniose é uma doença, é uma zoonose. Aí, pessoal, zoonose, o que é isso? Zoonose é uma doença do animal que é transmitida para o ser humano, né? Ela é transmitida, a leishmania, ela é um protozoário e ela é transmitida pelo mosquito, que é conhecido aí como mosquito palha. Ele é um mosquito bem pequenininho, que com, vamos falar assim, vida mais noturna no início da tarde aí e também ao amanhecer. Então, a leishmaniose, ela é uma doença hoje que está muito difundida na região toda, Belo Horizonte, nossa região aqui. E a gente tem que estar falando mesmo de leishmaniose para conscientizar os proprietários, os tutores, da importância que está hoje essa doença no sentido de realmente perder o animal. Pois é, mas qual que é a preocupação do tutor, então? Ele tem que levar o cão ao hospital, ele tem que fazer algum exame? Como é que tem que ser esse procedimento? Samuel, é o seguinte, a principal preocupação do tutor hoje, gente, tem que ser em prevenir a doença, né? A doença não tem cura, né? Eu faço muita analogia assim, a AIDS não tem cura, doença de Chagas no humano não tem cura, diabetes não tem cura. Dentre outras doenças, o cão, a leishmaniose não tem cura. Então, uma vez que o animal adquiriu essa doença, ele vai, vamos dizer assim, falecer com ela. Às vezes não falece de leishmania, mas falece com ela. Então, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Tratamento controle, mas não tratamento para se curar o animal, tá? Então, tem controle da doença. Então, a melhor forma hoje, em relação a essa doença, é a prevenção. A leishmaniose, ela passa para o humano também? Passa pelo mosquito. Vamos explicar isso? Isso, vamos. Ela passa para o ser humano pelo mosquito.
Então, se você tem um cão com leishmania em casa, igual eu tive muitos anos, eu adotei uma cadelinha na rua que veio com leishmania, nossa querida Cissa. A gente, às vezes, os proprietários chegam, né, lá, e agora eu vou pegar a leishmania porque o meu cão tem leishmania. Não, você pode continuar abraçando o seu cão com leishmania, beijando, tendo contato com ele normalmente. O problema é o mosquito que está na região, né? Como que é esse mosquito? Esse mosquito, ele adora matéria orgânica. O que que é isso? Folha seca, frutas. Então, ou seja, um lugar que tem casa, muitas plantas, lote vago, esse mosquito se multiplica muito rapidamente. E ele não é igual ao mosquito da dengue, ele não precisa de água para se multiplicar, tá? Então, o que que acontece? Naquela região tem um mosquito. O mosquito está contaminado porque picou um animalzinho lá longe que tinha leishmania. Vem, pica o seu cão ou pica você e contamina ele. Vamos falar sobre os sintomas antes da gente encerrar esse segundo bloco? Tem os sintomas? Tá. Os sintomas são, principal, né? Emagrecimento. O animal está comendo normalmente, ele está emagrecendo, né? Diarreia, às vezes alguns problemas respiratórios, anemia. E o mais comum são feridas que não cicatrizam. Então, às vezes, chega aquele animal lá no hospital e fala, não, tá com essa ferida, já fui em outro veterinário, já passei pomada e não cicatriza. A gente faz o exame de leishmaniose e o animal está com a doença. Tá. E a questão da prevenção, então, você já deixou bem claro que é a mais importante. Então, a gente pode falar, não sei se dá tempo, pode sim, um pouquinho da prevenção. Qual que é a prevenção hoje que a gente tem, né? É a vacina. Há aí um debate muito grande, a vacina não é eficiente, não. A questão é o que a gente tem hoje é a vacina. Então, a gente tem que usar o que a gente tem. Então, o animal tem que ser vacinado para leishmaniose. Agora, não é qualquer animal. Ele tem que ser submetido a uma avaliação clínica e a um exame. E hoje, né, ainda bem que nós temos aí nossos pesquisadores, eles desenvolveram um teste rápido de leishmania. Então, você vai no hospital veterinário, faz o exame e sai o resultado na hora. Se por acaso o animal tem um sintoma e esse exame deu negativo, a gente pode confirmar com um exame sorológico. A gente coleta o sangue e manda para Belo Horizonte esse material. Mas na maioria das vezes, com o teste rápido, a gente já consegue ver ali se tem ou não. Se ele for negativo, ou seja, não estar com a doença, ele pode iniciar o protocolo de vacina, que são 3 doses com intervalos rigorosos de 21 dias e reforço anual com 1 dose. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira. Espaço aberto para entretenimento, entrevistas e muita informação. Tudo o que acontece no centro-oeste do estado, você confere aqui no programa Espaço Aberto. Sempre de segunda a sexta, a partir das 10 da noite. E com reprise na manhã seguinte. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar, novas culturas, pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Ao vivo e sem
perda de tempo, nós vamos agora ao recado do médico José Lúcio de Abreu Faria Júnior, do psiquiatra, que vai falar sobre o Setembro Amarelo na próxima terça-feira. Lucas vai colocar pra gente aí novamente o vídeo. José Lúcio, e o tema da próxima terça-feira? Boa noite a todos que assistem ao almoço grátis. Semana que vem nós vamos estar aqui falando de suicídio. Eu não sei se tem condições de colocar o outro vídeo, Lucas. Temos condições ou também você acha que pode dar o mesmo problema? Vamos então ao Rominho, que vai falar sobre uma campanha da Missão Maria de Nazaré, um treinão que vai acontecer amanhã aqui em Divinópolis. Boa noite, Samuel do Vale, e boa noite também a todos os telespectadores do Almoço Grátis, né? A gente começa amanhã com um treinão Terra Forte, uma ação voltada para a Missão Maria de Nazaré, onde nós reunimos aí, com incentivo da equipe Fênix, 10 outros grupos de corrida de Divinópolis e região, e onde os atletas doarão 2 litros de leite para serem destinados à entidade, né? Então vai ser um momento de descontração, um momento de integração, onde os atletas, além de terem um aulão de ginástica motivante aqui ao lado da piscina da Quer Nadar, nós vamos ter depois do treino uma mesa, né, de frutas, uma deliciosa mesa de frutas e o sorteio de vários brindes. Já no dia 17, a etapa do Circuito Mineiro de Corrida de Rua Lagoa da Prata, né, onde também a gente está preparando aí uma surpresa grande com os nossos pares, as empresas parceiras de lá, a Camponesa está preparando aí uma grande festa juntamente com o Grupo ADC. São esperados lá mais de 350 corredores. E no dia 24, a tradicional corrida Cicobi Crediúna, né, onde são esperados também 350 atletas, mais de R$6.000 em prêmios, um kit super valorizado e com novidades, com um percurso de 10 quilômetros, né, e uma arena aí bem elaborada, cheia de surpresa para todo mundo também. Muito bem. Obrigado aí ao Lucas e ao Rominho, que deu aí o seu recado nessa campanha da Missão Maria de Nazaré, que é bastante importante. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde oral. Como saber que o cão ou gato tem uma doença oral? É fácil detectar isso? Muito fácil. A primeira coisa que o tutor tem que fazer é sentir o hálito dele, né? Um animal que tem um hálito ruim, seja ele cão ou gato, é sinal que as coisas não estão boas ali dentro. Então, você chegou perto do seu cão, foi abraçar ele, sentiu aquele hálito ruim, é um hálito, sinceramente, assim, de esgoto. Então, você pode procurar um médico veterinário que ali tem algum problema. E levantar de vez em quando e olhar os dentes do seu animal. Tá com aquela placa, né, que a gente chama de tártaro, aquela coisa marronzada, grande, também tem que procurar um médico veterinário, que isso aí já é uma doença. Tártaro é uma doença. No Hospital Veterinário Zoomédica tem esse atendimento? Tem sim. Tem o cirurgião, que hoje é o que está apto a fazer o tratamento, né? E quando a gente precisa de algum tratamento mais específico, há 15 dias atrás, por exemplo, a gente teve um Akita que fraturou o canino. Então, ele precisou de um canal, é engraçado, mas precisou de um canal. Então, a gente chama um colega nosso, que ele é veterinário e dentista, professor no UFMG, ele foi até o hospital e fez o canal pra gente. Então, quando tem uma coisa, vamos falar assim, mais específica, a gente tem esse parceiro aí nosso, que é o Dr. Avilson, ele é o dentista. E como prevenir a doença oral? Como prevenir? Seu cachorrinho, você adquiriu aquele cachorrinho lindo desde filhotinho, né? Já criar, condicionar, o animal todo ele é condicionado a escovar os dentes. Com o que, Juliana? Com a pasta de dente e a escova de dente própria para o animal. O animal ele não cospe, né? Ele não sabe cuspir ali a pasta de dente. Então, não pode ser usado de maneira alguma a humana, tá? A gente tem que ir num lugar que vende corretamente e começar a adestrar o seu animal, condicioná-lo à escovação diária. Tem gente que chega pra mim e fala assim, não, meu cãozinho, meu gatinho escova toda vez que vai no pet tomar banho uma vez na semana. Isso não adianta, né? Uma vez na semana não adianta. Outra forma, ração, né? A ração, aquele jeito durinho dela, ela faz um atrito no dente que vai limpando. Então, o animal deve comer apenas ração. E lógico, toda vez que for ao médico veterinário, esse médico deve estar olhando a boca do seu animal e te orientando. Geralmente, acima de 2 anos, uma vez ao ano, o animal tem que fazer uma limpeza de dente, uma tartarectomia, um tratamento periodontal que a gente chama. Então, tem o tratamento da doença oral.
Essa doença especificamente dos dentes, né? Esse tártaro, existe sim, tá? A gente tem que ir no médico veterinário, é submetido a uma anestesia, não tem como, porque o animalzinho não deixa mexer. E isso é um procedimento médico. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam, a pessoa que deu banho faz o tratamento, faz a limpeza de tártaro. Não, isso aí é uma propaganda enganosa. Quem está apto a fazer é o médico veterinário. E o animal tem que estar anestesiado porque dói, porque está ali com aquela gengiva machucada, com aquela exposição de raiz. Então, o animal tem que estar anestesiado para fazer um bom tratamento. E quando se fala em doença oral, uma doença oral não bem tratada, ela pode levar para outras doenças também? Esse é o grande problema, tá? Muito bem falado pelo Samuel. Olha, a maioria das doenças começa pela boca, como diz nossos bons dentistas, né? Então, quando você não cuida da boca do seu animal, essas bactérias que estão ali, que dá esse cheiro ruim, elas caem na corrente sanguínea e levam principalmente a problemas de rim e de coração, tá? Então, muitos animaizinhos chegam pra gente lá com problemas renais, né? Aí a gente vai abrir a boquinha dele, a gente vê ali aquela doença periodontal avançada. Então, no futuro ou naquele momento, com certeza foi a doença periodontal que levou aquele quadro. Muito bem, nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com a médica veterinária Juliana Flávia Duarte para o fechamento do Amostra Grátis desta terça-feira. É um minuto só. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Já pensou no que quer para a sua vida? Fazer uma faculdade? Ter uma carreira brilhante? Conte com a gente. Ou prefere viajar? Novas culturas? Pessoas diferentes? Então, conte com a gente. Se está pensando em aumentar a família, também pode contar com a gente. Planejar e aproveitar a vida é mais fácil quando você tem apoio. Conte com a Unimed. Unimed Divinópolis. A vida é muito melhor quando você cuida da sua saúde. Muito bem, de volta ao vivo, a gente está recebendo hoje a médica Juliana Flávia Duarte, ela é médica veterinária, a gente tem pouquíssimo tempo agora, o Ricardo do bairro Danilo Passos, o cão deve ser levado ao veterinário de quanto em quanto tempo? Como Ricardo? Isso. Ricardo, é o seguinte, o ideal, pelo menos uma vez ao ano, quando esse animal for submetido às vacinas. Então, ele vai ser vacinado? Vai. Então, é com médico veterinário e esse médico veterinário vai avaliar. Então, pelo menos uma vez ao ano, como prevenção, deve consultar um médico veterinário. O Kleber Maia do bairro Esplanada, quais são as vacinas para gatos no primeiro ano de vida? Ah, ótimo. O gatinho, a gente tem 2 tipos de vacina. A quádrupla felina, que é contra 4 doenças, e a quíntupla felina, que é a principal, que é contra, inclusive, uma doença muito grave do gato, que é a leucemia felina. Então, o gatinho toma 2 doses, né, quando filhotinho, e depois o reforço anual. Na questão da vacina contra a raiva, pode ser aplicado no hospital veterinário zoomédica? Com certeza. Existe a vacinação hoje, né, da saúde pública, da prefeitura, que é válido. Vamos lá, vamos levar o animal quando tiver, né? Acho que foi agora em agosto, já acabou. Mas se passou esse período, você não conseguiu vacinar o animal, você pode levar lá no hospital, que a gente vai ter uma vacina para poder aplicar e, além disso, passar pela avaliação do médico veterinário. O Helder Antônio do LP Pereira pergunta, o filhote pode sair para passear na rua depois de quanto tempo de vida? Depois que terminar, eu dei todas as vacinas, tá? Enquanto o animal não está totalmente vacinado, o filhotinho, ele não deve ir à rua. Então, o animal geralmente termina o protocolo dele de vacina de filhote com 4 meses e meio. E já que nós estamos falando sobre a questão da vacinação, a pergunta da Eliana, do bairro Santa Clara, é verdade que o animal, quando está doentinho, ele pode até receber a vacina, mas ela não vai fazer efeito? Isso tem a ver? Como que ela chama?
Eliana, do bairro Santa Clara. Eliana, animal doente não se recebe vacina, tá? A vacina, ela é prevenção. Se você pega seu animalzinho doente e vacina, você está correndo um risco. Por quê? Porque o sistema imunológico dele vai ficar meio assim, meu Deus, responda a vacina ou responda a doença? E não vai fazer nenhuma das duas coisas. Então, o animal está doente, por isso que para vacinar o animal, ele tem que passar por uma avaliação médica veterinária. Então, a gente evita de maneira alguma levar em lugar que não seja o médico que vai fazer isso, porque ele vai avaliar seu animal para ver se ele está apto. Está ok? Vacina. Se ele estiver doente, ele precisa de uma consulta, ele precisa ser tratado. Vacinar é prevenção. Juliana, vamos falar aqui, o que você gostaria de deixar ressaltado nesse programa de hoje, que nós falamos sobre essa questão da castração animal, da leishmaniose e da saúde oral. O que você gostaria de deixar mais patenteado para os tutores de cães e gatos especificamente dentro desses temas que nós abordamos hoje? Eu queria deixar um recado aqui para todos os tutores, seja de cão, de gato, que vamos deixar o preconceito de lado, levar o seu animal ao médico veterinário para poder realizar essa castração, para a gente evitar abandono, evitar doenças, no caso do cão, a gente está levando o veterinário para fazer esse teste de leishmania, E o mínimo que você pode fazer pelo seu animalzinho é isso, ao abraçá-lo, sentir esse odor, procurar o médico veterinário seu, seja lá no hospital, ou seja o que você está de confiança, para poder a gente prevenir doenças futuras que se iniciam com a boca. E eu acho que isso você vai estar demonstrando um grande amor para o seu animal, Muito mais do que, às vezes, só um banho, Eu fico vendo muita gente que leva o cachorro no pet, está aquele cachorro lindo, mas não está vacinado, não está com exame de leishmania, não está castrado, então está valorizando a saúde realmente do animal. Muito bem, vamos deixar novamente o telefone e o contato, Lucas, ou quem estiver na técnica aí, do Hospital Veterinário Zoomédica, lembrando que quando a gente fala hospital, é 24 horas. É importante que a pessoa se atente a isso, Isso. O telefone é o 3221-8658. O Hospital Veterinário Zoomédica, na Rua Pará, 821, ali no Cidil, com fácil estacionamento, repito, que é algo de luxo hoje em dia, em Divinópolis, que você não acha. Pelo menos a rua hoje está bem tranquila, por enquanto. Juliana, muito obrigado pela sua presença, pela confiança de trazer aqui no Almoça Grátis. Espero que você tenha gostado e que o público possa ter tirado proveito também desse bate-papo muito informativo da Zoomédica. Espero que eu tenha contribuído um pouco mais para a população em geral, tá? Eu que agradeço a presença aqui. Muito obrigada a todos. Muito bem, obrigado, Juliana. Vem aí o Evandro Araújo, Espaço Aberto, com a líder comunitária Iraci Adão e com o corredor, o Helder Fonseca. O Almoça Grátis da Saúde volta na próxima terça-feira falando sobre a questão do Setembro Amarelo. Vamos entrevistar o psiquiatra José Lúcio. Uma boa noite para você e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Juliana. Boa noite, obrigada. Oferecimento Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história.